Capítulo 23. 5 anos após a tragédia que descrevemos no capítulo anterior, o Coliseu testemunhou outra cena igualmente estranha e impressionante. Não que tenha havido outros mártires para derramar seu sangue na arena, mas cada página da história da grande ruína era uma cena de horror. Os poderes das trevas fizeram um esforço desesperado para restaurar o reinado de terror do Coliseu. Por um momento, pareceu que haviam conseguido. O populacho cego gritou de alegria, e o escravo foi novamente armado com a espada do gladiador. Mas Deus, que usara o seu servo Telêmaco, sabia bem como frustrar os desígnios dos ímpios, e no momento em que lhe aprouve, espalhou-os como moinho ao vento. Não foi sem luta que os romanos desistiram dos fascinantes massacres do anfiteatro, e o seu último esforço para restaurar o medonho espetáculo foi cercado de horror e confusão. Dando um final palpitante ao nosso capítulo sangrento, apresentamos a cena de um dos mais tremendos julgamentos de Deus na história do homem, o início de sua misericórdia maior. A hora da retaliação finalmente chegara para Roma. Aquela hora havia muito preparada nos decretos da providência, para uma temível vindicação desta cidade impenitente. Os visigodos e as tribos bárbaras do nordeste do império foram seduzidos por Alarico para sua pilhagem. Essas tribos rudes e incultas vinham acumulando em suas tradições cada derrota e cada injustiça sofrida pela mão dos exércitos romanos. Havia muito tempo, os seus chefes vinham anunciando, como os profetas do passado, as maldições contra a orgulhosa rainha do universo. A vingança era o seu Deus, e a pilhagem de Roma era o seu paraíso de deleites. Quando chegou o momento, eles foram deixados soltos pelo Todo-Poderoso, e 500 ou 600 mil dos mais brutais soldados desabaram sobre a cidade desafortunada. Antes que os romanos percebessem o perigo, Alarico tinha feito o seu caminho através das lindas planícies da Itália, e a destruição das cidades e a fumaça das ruínas foram os vestígios de sua marcha vitoriosa. Os romanos eram indulgentes em todos os excessos, e não pensavam na outra coisa senão nas distrações do circo e do Coliseu. A sua apatia e cegueira para com a ruína que os ameaçava eram o primeiro sinal do destino que lhes decretara a queda. O arrogante Senado e os patrícios fingiam sorrir da audácia de um rei bárbaro chegando para atacar a cidade. Eles olhavam para os seus arcos do triunfo, os seus inumeráveis troféus, que lhes enchiam os olhos por toda parte. Viam os templos de tantos deuses, de heróis e imperadores deificados por seus feitos em armas, e com orgulho complacer que, desdenhavam da ideia de se tornarem presa de um bárbaro. Como poderia a cidade tremer em meio a tanto penhor de domínio, cujas paredes, cimentadas com sangue coagulado de tantas vítimas cativas, eram suficientemente guardadas pelo terror do nome romano e pela sombra formidável de tantos conquistadores. A sua arrogância, porém, logo foi abatida pelo infortúnio. Enquanto eles se reclinavam em seus triclínios, os bandos de Alarico, impacientes pelo assalto, chegaram rompendo pelas mansões de mármore e pelos parques de diversões de suas vilas suburbanas, e precipitando-se e avançando sobre cada oposição, até romperem contra os seus portões como uma inundação de sangue e confusão. Por uma hábil disposição de suas tropas, Alarico cercou os muros, comandou os 12 portões principais, interceptou toda a comunicação com o país vizinho, e vigiou diligentemente a navegação do Tibre, da qual Roma dependia para o sustento de sua imensa população. A cidade condenada gradualmente experimentou a aflição da escassez, e as calamidades da penúria. A hora da vingança iniciara os seus horrores sobre a cidade infortunada. O povo começou a morrer de fome às centenas, e como os sepulcros públicos ficavam fora dos muros, em posse do inimigo, o fedor de tantos cadáveres pútridos e insepultos infestava o ar, de modo que as misérias da fome logo foram agravadas pela pestilência. Foi nesse extremo que uma delegação do Senado foi enviada ao campo gótico a fim de apelar por um acordo. Ao serem introduzidos na tenda de Alarico, os membros da delegação mantiveram uma postura arrogante, para fazer parecer que estavam preparados para a guerra ou a paz. Disseram que se o rei dos godos recusasse assinar uma capitulação justa e honrável, ele podia fazer soar as trombetas, e preparar-se para batalhar com um povo inumerável, afeito às armas, e animado pelo desespero. Quanto mais espesso o gramado, mais fácil ceifá-lo, foi a réplica escarninha do bárbaro, para grande divertimento de seus oficiais, que
que romperam em gargalhadas insultuosas ao ouvir o xiste e humor camponês. Então Alarico ditou os termos pelos quais eles poderiam esperar ter a cidade poupada, a entrega em suas mãos de todo o ouro e a prata dentro dos muros de Roma, de propriedade do Estado ou de posse individual, todos os móveis ricos e preciosos, e todos os que os bárbaros detivessem como escravos. Se assim, ó rei, atalhou um dos embaixadores são as coisas que exiges de nós, posso perguntar o que é que nos deixará? Suas vidas, respondeu o altivo conquistador. Não havendo mais qualquer esperança humana, os romanos resolveram recorrer uma vez mais aos deuses imortais. Foi alegado por alguns que a cidade de Nárnia havia sido salva dos godos, recentemente, por certos rituais místicos e sacrifícios dos etruscos, que então se achavam em Roma. E estas mesmas práticas execráveis, consistindo de magia negra com o sangue coagulado de cativos assassinados, foram solenemente efetuadas por um decreto público do Capitólio. Foi em vão que os senadores cristãos clamaram contra a medonha impiedade. Suas vozes foram abafadas sob as exclamações entusiasmadas pela restauração dos ritos pagãos e as execrações e blasfêmias a Cristo. Foi relatado por Sózomen que os romanos mais refletidos enxergaram nas calamidades de Roma um justo julgamento sobre a sua incorrigível atração pela idolatria. De qualquer modo, os raios de Júpiter não caíram sobre as tendas dos godos. Os horrores da fome e da pestilência aumentaram, e o Senado, humilhando, viu-se constrangido a enviar outra embaixada ao inimigo, para implorar por misericórdia. Um repouso temporário foi conseguido pela cidade condenada, mas ela havia sido pesada na balança, e condenada a tombar. Alarico retirou-se a fim de passar o inverno nas regiões férteis e agradáveis da Toscana, enriquecidas pelos bens da capital, e reforçado por 40.000 escravos, que quebraram as cadeias e juntaram-se aos bárbaros, na esperança de um dia vingar as crueldades recebidas em sua servidão. Teriam a desforra poucos meses depois. Ela seria dura e terrível. As condições da capitulação não foram mantidas, e Alarico veio com uma parte de suas tropas para aterrorizá-los, conforme a sua promessa, ou na realidade para saquear a cidade. O que ele ansiava, apesar de todos os compromissos e protelações. Por ocasião de seu segundo cerco à cidade, o pagão Atalus foi feito imperador por ordem de Alarico. Este homem foi elevado ao trono com o único propósito de ser degradado, e para que a própria dignidade imperial fosse aviltada e exposta ao escárnio. Poucas semanas depois, o manto púrpuro foi ignominiosamente arrancado de seus ombros, e ele e sua corte, feitos escravos do rei bárbaro. Contudo, durante a sua breve carreira, ele fez todo o possível para introduzir as horrendas superstições do paganismo. A fumaça dos sacrifícios impuros elevou-se uma vez mais da cidade. Os esportes cruéis do circo e do Coliseu foram reiniciados em honra aos deuses do Império. A cena ocorrida no Coliseu nessa ocasião é uma das estranhas reminiscências deste edifício formidável. Foi para apresentá-la ao leitor que relatamos os fatos históricos das páginas antecedentes. Desde a morte do cristão Telêmaco, o Coliseu estivera silencioso. A profissão gladiatória fora proscrita, e durante o período de fome, cada animal da cidade fora morto. Contudo, o novo imperador quer celebrar sua ascensão ao trono com os jogos do circo e do Coliseu. O povo ainda se aferrava às instituições do passado com cego fanatismo. Acreditavam que os deuses se deliciavam com as cenas de derramamento de sangue, mais que eles próprios, e para satisfazer aos tiranos imaginários que, supunha-se, controlariam o destino do império, a arena ressecada deveria encharcar-se novamente com a torrente púrpura de sangue humano. Assim alguns milhares de escravos foram empurrados para a arena, a fim de lutar entre si por suas vidas. A praga e a fome assolavam ao redor, e as pessoas caíam mortas nas ruas. Contudo, as arquibancadas do Coliseu encheram-se com as miríades esfomeadas, que vieram assistir, com um selvagem frenesi, ao espetáculo de horror. Quando Atalus e seus oficiais apareceram na tribuna real, não foram saudados com aplausos e os votos de um longo e próspero reinado, mas com o triste clamor de um povo pedindo que se pusesse um preço nos corpos dos escravos que estavam para ser assassinados. Não obstante, o Deus Todo-Poderoso não permitiu tal impiedade. Os pobres escravos ter-se-iam permitido morrer como ovelhas, e estavam tão prostrados pela fome e pela doença,
que eram incapazes de levantar a mão um contra o outro. Teriam, de boa vontade, se submetido ao seu destino, pois a morte seria um alívio bem-vindo às suas misérias. Pediram que os lictores se apressassem em despachá-los. Levantaram as mãos aos seus mestres, pedindo-lhes que os matassem ou lhes dessem comida. A cena foi uma das mais tristes de todas as testemunhadas nesse templo das fúrias. Uma turba faminta lotou as bancadas de mármore para desfrutar o cruel esporte de uma carnificina gladiatória, e então se banquetear com a carne de suas vítimas. O ar estremecia com as blasfêmias contra todos os deuses, desde Júpiter a Diocleciano. Os demônios, que se deleitam com as misérias da humanidade, achavam-se presentes em legiões incontáveis, e mais alto e terrível que qualquer som eram as blasfêmias contra o sagrado nome de Cristo. Os escravos choravam, gemiam e gritavam, e a plebe uivava ainda mais alto, pedindo comida. O falso imperador fugiu aterrorizado. A multidão dispersou-se sem um festim de sangue humano, amedrontado e confuso, em meio aos gritos de dor e desespero, misturados às piores blasfêmias já proferidas pelo homem. O populacho romano despediu-se de seus amados shows gladiatórios. 2. Todavia, os horrores desse dia terrível foram apenas o começo de uma noite de aflição ainda mais escura. As impiedades do curto reinado de Attalus precipitaram as calamidades que pairavam sobre a cidade condenada. No exato momento em que a facção paga do povo romano empenhava-se em restabelecer as diversões sangrentas do Coliseu, Alarico anunciava aos seus bárbaros invernando no norte que, na manhã seguinte, marchariam para o tal esperado saque de Roma. As novas foram recebidas com brados de alegria. O gladiador desse ano não deveria morrer sem desforra, pois antes de Biron, Alarico dissera: levantai-vos, godos, e fartai a vossa ira. A primeira cena do drama da degradação romana foi o escárnio de seu rei. O bárbaro ordenou que Attalus o encontrasse em sua marcha. O orgulhoso representante dos Césares não teve outra alternativa se não obedecer. Attalus encontrou o bando gótico numa planície próxima a Rimini, não muito distante do ponto onde o primeiro César cruzara o Rubicão para iniciar a grande dinastia que Attalus estava prestes a encerrar. Ali, o suposto imperador do mundo foi ignominiosamente despojado da púrpura e da coroa, e ouviu, diante de uma imensa multidão de romanos e bárbaros, que poderia desfrutar a vida como um escravo no serviço do chefe godo. Quando tais indignidades foram completadas, a ordem de retomar a marcha foi recebida com uma exultação selvagem, misturada ao clangor das risadas. Riam da falsa majestade tão repentinamente deposta do trono romano. Alarico e seus bandos armados estavam então nas mãos do céu para uma temível vindicação da majestade divina e do nome de Deus, que tanto foram blasfemados dentro dos muros de Roma. Quando, em sua marcha, passaram por um estreito desfiladeiro nos Apeninos, um eremita lançou-se diante deles para interceder pela cidade condenada. Servo do céu, bradou Alarico traço, não tente desviar-me de minha missão. Não é por escolha própria que guio o meu exército contra este lugar. Um poder invisível, que não me permite descansar um único dia, impele-me violenta e continuamente, gritando-me sem cessar, em frente. Marcha sobre esta cidade, sobre Roma, e faze-a desolada. À meia-noite, o portão salariano foi silenciosamente aberto, e os romanos foram repentinamente despertados pela sonora trombeta gótica. A Babilônia mística foi, assim como seu tipo profético, a cidade de Belsazar, surpreendida em meio à segurança. Os romanos tinham tanta confiança em seus muros imponentes, que à semelhança dos babilônios quando os persas lhes cercaram a cidade, entregavam-se às suas costumeiras folias, e depois iam para a cama sem a menor sombra de apreensão. Procópio conta que os senadores estavam profundamente adormecidos quando os godos adentraram os portões. A crueldade exercida nessa ocasião, escreve o analista italiano, não pode ser relatada sem lágrimas. A cidade, construída como se fosse o maior dos espólios, e transbordando com o tributo de tantas nações, achou-se então à mercê dos bárbaros enfurecidos. Eles tiveram um caminho iluminado pelos templos e palácios brilhantes, desde a vila de Salluste, um templo e um jardim perfeitamente epicuristas, até o Suburra, o Fórum, o Capitólio, e acima de tudo, a Casa Dourada de Nero. Em sua busca ao despojo e ao sangue,
eram guiados pelos 40.000 fugitivos que, em retribuição ao que haviam recebido das mãos romanas, e para lavar no sangue patrício os detestáveis vestígios de suas cadeias, laboraram naquela noite de horror com uma aplicação jamais demonstrada sob o látego de seus capatazes. A indescritível barbaridade que Roma havia sempre perpetrado nos cercos, massacres e incêndios de 1000 anos era-lhe agora revidada com todo o vigor. Seus nobres foram submetidos às mais cruéis e ignominiosas torturas, e despojados de seus tesouros escondidos. Os plebeus foram assassinados em tão grande números, que os sobreviventes não deram conta de sepultar os mortos. No fórum, no circo, no coliseu, no Capitólio, nas ruas, nos teatros, nos banhos e nos templos, o sangue correu. Os saguões e câmaras dos palácios foram cenários do mais brutal deboche, imoralidade e assassinato. A cidade das 7 colinas ficou em chamas. Os troféus e monumentos de que os senhores da terra tanto se orgulhavam foram os principais objetos da fúria gótica. Osório afirma que testemunhas oculares contaram que os troféus, os templos e outros edifícios públicos, que desafiavam os bárbaros por sua solidez, foram atingidos por meteoros do céu. Mas enquanto punia de modo tão severo os obstinados remanescentes do paganismo em Roma, o Todo-Poderoso fazia brilhar, ao mesmo tempo, a sua misericórdia e a sua justiça. Ele preservou os cristãos com uma milagrosa intervenção de sua providência. Deus inspirou os bárbaros com um respeito e reverência aos inofensivos membros da igreja. Em meio à confusão e ao saque, eles foram conduzidos pelos próprios bárbaros a locais seguros. O Coliseu testemunhou este milagre. Foi assim. Fora proclamado pelo rei dos godos que ele não guerrearia contra os cristãos. Ele ordenou que as igrejas e outros locais consagrados a propósitos cristãos fossem respeitados, e designou as 2 grandes basílicas dos apóstolos como santuários invioláveis de refúgio. Estas ordens foram observadas tão estritamente, que os soldados não apenas fizeram uma pausa em sua matança, ao chegar a esses territórios sagrados, como também muitos deles sentiram que, sob a proteção do Deus dos cristãos, estariam a salvo da ira daqueles que não eram tão compassivos. Enquanto os bárbaros corriam pela cidade à procura das riquezas, aconteceu que, uma jovem crescida no serviço de Deus, a quem consagrara toda a sua vida, foi descoberta em seu aposento por um chefe gótico. Ele exigiu dela todo o ouro e a prata em sua possessão. Com a sua postura cristã, ela replicou que os tesouros guardados com ela eram de fato imensos. Enquanto o godo fitava admirado e atônito os esplêndidos vasilhames de ouro e prata maciços, que ela lhe revelara, a moça observou: diante de ti estão os vasos sagrados, usados na Santa Ceia do Senhor. Atreve-te a tocá-los, se és tão mau. Mas, cuidado, as consequências de teu sacrilégio cairão sobre a tua própria cabeça. Quanto a mim, demasiadamente frágil para defendê-los, não tentarei uma resistência inútil. Tocado por temor religioso, e não menos movido pelo entusiasmo da jovem, o chefe não tentou pôr as mãos nos tesouros consagrados a Deus, e mandou contar ao rei Alarico tudo o que se passara. A ordem peremptória do rei foi que todos os vasos fossem prontamente transportados à Basílica dos Apóstolos, e a moça fosse protegida e guardada juntamente com todos os cristãos que tivessem a chance de se juntar a ela no percurso. O local onde a moça fora encontrada situava-se no Monte Coeliano, provavelmente perto do Laterano, de modo que a cidade deveria ser atravessada de ponta a ponta para se chegar à Basílica de São Pedro. Foi então que um espantoso espetáculo ofereceu-se aos olhos de todos. Na maior das vias públicas, um séquito avançava solenemente, na mesma ordem e no mesmo passo, como que se movendo não num cenário de matança, violência e conflagração, mas por corredores sagrados, num alegre festival. Um cortejo marcial dos godos marcha como uma guarda de honra, para adornar a procissão com suas armas brilhantes, e para defender os piedosos companheiros, que levam na cabeça os vasos de ouro e prata maciços. A voz dos bárbaros une-se a desses romanos para volumar os hinos cristãos de louvor a Deus. O som é ouvido como a trombeta da salvação, ecoando por todos os lados, através da destruição da cidade. Os cristãos saem de seus esconderijos como se reconhecessem os cânticos celestiais, e se ajuntam de todas as direções, entrando no cortejo. Multidões de pagãos, alegrando-se com os hinos de Cristo,
tomam parte na procissão, e escapam assim sob a sombra do nome de Jesus, para que possam viver e atacá-lo com uma violência maior que nunca. Mencionamos que o Coliseu testemunhou este maravilhoso cortejo. Ele passou sob os seus arcos, e o seu portentoso interior ecoou, quem sabe pela primeira vez, com as canções cristãs de louvor. Algumas centenas de pessoas, assustadas e desesperadas, haviam procurado abrigo em seus longos corredores e arcadas escuras. Sabiam que ele era impenetrável aos tições inimigos, e arma alguma podia abalar seu travertino maciço. Havia entre eles alguns cristãos, e tão logo ouviram os conhecidos tons dos salmos de Davi, precipitaram-se de seus esconderijos, para juntar-se, maravilhados, aos grupos dos filhos de Israel, guiados pela intervenção sobrenatural das aflições que aumentavam ao seu redor. Engrossado por fugitivos de todas as partes, o desfile parecia interminável, e à medida que ele incompridava, os bárbaros disputavam entre si o privilégio de marchar como guardas ao seu lado, armados com suas achas d'armas e suas espadas desembainhadas. Foi assim que o céu mostrou seu poder para escoltar, através do desespero e da morte, aqueles que eram objetos de sua solicitude, levando-os a um porto seguro. Por meio desse cortejo, a cidade foi semeada dos cristãos que ainda permaneciam nela. Em plena crise de ruína, eles foram salvos pela intervenção de Deus. Mas o milagre mais espantoso foi a repentina transição sofrida pelos godos, da fúria à brandura. Eles abandonaram a busca dos despojos, e manejaram suas armas ensanguentadas para proteger a vida e os tesouros de seus inimigos vencidos.